Olá, seja bem-vindo a esta reflexão sobre aceitação e cura. Hoje vamos explorar a importância de aceitar o fim de um relacionamento e iniciar o processo de cura. O objetivo dessa reflexão é de ajudar a encontrar a paz e clareza, aceitando o que passou e abrindo caminho para novas possibilidades. Quando falamos para alguém aceitar o que aconteceu, algumas pessoas pensam que precisamos desistir do que foi. Por isso é tão difícil aceitar o fim. É difícil aceitar o fim, porque isso aparentemente significa deixar ir os sonhos, os planos, expectativas que tínhamos de um futuro com aquela pessoa. Não, eu não posso aceitar que isso acabou, porque eu vou estar abrindo mão de algo que eu criei na minha mente, no meu coração. Então, as pessoas elas ficam resistindo a aceitar o que aconteceu. Então, nós precisamos entender que quando você aceita o término de um relacionamento, não significa que você está colocando um fim nos seus sonhos. Muito pelo contrário. Você está reconhecendo a realidade do que aconteceu no passado, você está entendendo que você não pode voltar e mudar, você não pode alterar fisicamente o que aconteceu, as experiências que você viveu, a pessoa com quem você se relacionou, não tem como mudar. Por algum motivo, vocês chegaram ao fim. Por algum motivo, talvez ele realmente deu motivo para você sair da vida dele, ou você acha que não, você acha que foi você a responsável pelo término, por isso é tão difícil aceitar esse fim. Se a gente não aceita, a gente não consegue deixar o processo da cura se iniciar. E o primeiro passo para aceitar é reconhecer e validar os seus sentimentos, tá? É muito normal você sentir tristeza, raiva, confusão. Então você tem que se permitir sentir todas essas emoções. Se já faz muito tempo que você está nesse processo de sentir as emoções, talvez você não está gerenciando elas como deveria, tá? Sentir as emoções, gente, validar os seus sentimentos, não é ficar sentindo aquela raiva pelo teu ex-companheiro por uma década. Precisa soltar essa raiva. Precisa sentir, processar que em algum momento é necessário sim sentir raiva, tristeza, mágoa, mas não por muito tempo, porque isso causa até mesmo doença no corpo, tá? Então sentir é normal, é necessário, mas não por muito tempo. Se já faz muito tempo que você está aí nessa confusão mental, você precisa olhar para dentro de você e aceitar o que aconteceu. Aceitar que houve um término, que foi necessário para o seu crescimento, para o crescimento da outra pessoa, que não é o fim, e que talvez o que você deseja não é aquela pessoa, mas é o que ela te proporcionava, é o que ela trazia para a sua vida, que talvez você não consiga sozinha. Talvez ela trazia uma novidade, um sentimento que você nunca encontrou antes. E você acha que só ele vai te proporcionar isso de novo. Só que não. Na verdade, o que aquela pessoa te proporcionou é o que já estava dentro de você. E ela só despertou para fora. E existem várias outras pessoas que também podem despertar esse sentimento novamente em você. Mas você precisa aceitar o que aconteceu. E entender que o passado não vai voltar e que não pode ser alterado. E para iniciar o processo de cura, a cura ela também começa, além da aceitação, ela começa com o autocuidado, que é cuidar de si mesmo, é entender que isso é essencial, cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, cuidar do seu espírito. Então, reserve tempo para atividades que tragam alegria, paz, contentamento. E nós precisamos desse autocuidado. O nosso corpo agradece, a nossa mente precisa disso. E se você está na jornada de atrair um parceiro, não é correndo atrás de uma pessoa que ele vai querer você. Muito pelo contrário. Quanto mais você corre atrás da borboleta, mais ela foge de você. Então, o autocuidado, ele é essencial para um processo de cura. Se você não teve términos de relacionamento, mas você tem dificuldade em atrair parceiros amorosos, será que você não precisa se curar de algum trauma do passado, da ausência do pai, da mãe, de algum familiar? Então, essa jornada de superação, ela serve para você também, que nunca teve um término de relacionamento. Você pode usar ali o caderno devocional para você.
Você vai adaptar para aquilo que você precisa. Porque quando nós entendemos que precisamos dessa cura interna, a nossa vida ela começa a mudar de dentro para fora. E uma outra ferramenta, gente, muito importante no processo de cura é o perdão. O perdão para o outro, o perdão para nós, ele libera o peso do ressentimento e ele abre espaço para a cura. E perdoar não significa esquecer. E essa palavra perdão, ela traz muita confusão para algumas pessoas, porque elas acreditam que, não, eu não posso perdoar, porque eu vou estar concordando com o que o outro fez. Eu vou estar diminuindo a minha dor e dizer que o outro fez está certo. Eu não posso perdoar, ele não merece. O que muitas pessoas não entendem é que, primeiro, perdão não é sentimento, nós não temos que sentir para poder perdoar. Perdão é uma decisão, eu decido perdoar. E o perdão não é para aliviar o que o outro fez, porque o que ele fez, ele vai responder por isso e não tem como voltar atrás. Tudo que fazemos nesse universo, tudo que plantamos, em algum momento vamos colher. Mas o perdão é para nós, é para soltar essa carga emocional que fica na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo e nos faz mal. Então é fundamental você trabalhar o processo do perdão, para que você consiga superar relacionamentos que não deram certo por algum motivo, mas ele não deu certo na questão para vocês estarem agora. Mas ele deu muito certo para que agora você consiga olhar a vida de uma forma diferente, para que você não aceite qualquer coisa, para que você avalie melhor as suas escolhas. O relacionamento que não deu certo para estar na sua vida agora te ajudou talvez, ou pode te ajudar para uma grande transformação, que é o que aconteceu com muitas mulheres, com muitos homens, com muitas pessoas. Foi após um término que ela se descobriu, que ela aprendeu, que ela cresceu, que ela evoluiu, que ela entendeu sobre a vida, que ela buscou mais a Deus, que ela cresceu, que ela conseguiu trabalhar questões que ela tinha com o pai, com a mãe, com a sua ancestralidade. Então, a gente tem que olhar para o passado, aceitar o que aconteceu, trabalhar o processo de cura, o autocuidado e essa ferramenta maravilhosa que é o perdão. E depois que a gente faz tudo isso, nós precisamos nos conectar com o nosso presente. Muitas vezes ficamos presos no passado ou ansiosos pelo futuro porque achamos que não podemos estar no agora. Temos que estar sempre pensando em alguma coisa. Mas o agora é o que nos traz pequenas alegrias diariamente. Alegria de acordar bem, com saúde, ter uma água gelada na geladeira, ter uma cama para dormir. São as coisas que fazemos no presente, que às vezes não damos valor. Essas coisas, quanto mais focamos nisso, mais a nossa mente ela expande, ela cresce, né? Mesmo que as coisas não estejam perfeitas, o processo de cura é desse jeito, as coisas não vão estar perfeitas. Quanto mais estivermos no momento presente, mais a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, ela vibra e vibra no amor, na gratidão. E quando fazemos isso, nós estamos o quê? Caminhando em direção ao futuro. E aceitar o fim de um relacionamento, ele abre espaço para novas oportunidades e experiências. Então mantenha a mente e o coração aberto às infinitas possibilidades. E visualize o seu futuro, aquilo que você deseja, mas vivendo o presente. Algumas pessoas ficam até confusas, mas como eu vou focar no meu presente e imaginando o meu futuro? Bom, você vai estar vivendo o seu presente, se alegrando com o que você tem agora, refletindo sobre a vida e chamando à existência o futuro que você deseja. Imagine, então, um futuro onde você se sente completo e feliz. Com ou sem parceiro amoroso. Isso é muito importante. A cura completa, ela permite que você se mova em direção a esse futuro com confiança. Se eu tiver um parceiro, eu vou estar muito feliz. Se eu não estiver com um parceiro, eu vou estar muito feliz também. Ou seja, eu estou vivendo o presente, eu estou alegre, eu estou agradecida, mas eu visualizo um futuro no qual eu estou muito bem, muito feliz, muito realizada. E Deus, gente, Ele sabe do desejo do nosso coração. É por você estar tão feliz e alegre, sem ansiedade, sem preocupação, que aquilo que você mais deseja, você vai viver, você vai realizar. Você está imaginando o seu futuro, essa felicidade, essa alegria e trazendo para o momento presente e vivendo isso no hoje, no agora. É celebrando o que você tem. E quando você faz isso, você está, sim,
chamando à existência aquilo que ainda não existe no mundo físico, mas já existe na sua mente e já existe no mundo espiritual. E esse foi mais um momento de reflexão no nosso devocional de relacionamento amoroso. Eu sou a Josiane Alves, psicóloga, mentora e palestrante. Eu te ajudo a criar uma nova realidade através de um novo pensar e sentir.